Olá, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que vem queimando muito meu coração acerca de atitudes de fé. O livro de Tiago, capítulo 2, ele fala sobre a fé e obras. Mostre-me a tua fé que eu mostro as minhas obras. E quando a gente correlaciona essas duas palavras, traz para mim uma reflexão muito importante, que a fé ela é dinâmica, ela não é estática. A fé ela está em constante movimento, ou seja, ela se movimenta e também nos movimenta. A fé faz com que as coisas se movam em volta de nós, ou seja, a atitude de fé podem mudar a circunstância em nossa volta. E eu separei aqui 3 passos importantes que vai te levar a vencer diante de qualquer circunstância. Mas não é você que vai vencer, é a tua fé que vai fazer com que você vença. Em todo o momento, Jesus nunca disse que resolveria os nossos problemas. Ele disse que nos capacitaria para que pudéssemos resolver as nossas dificuldades e os problemas em nossa volta. Isso aconteceu naquele barco no meio da tempestade, isso aconteceu no Getsêmani, quando ele chama os discípulos para orar, isso acontece no deserto, quando ele está lá sendo tentado por Satanás. Em todos esses momentos, ele nos capacita para que possamos, de fato, termos vitórias, vencermos as circunstâncias. Então, eu separei 3 grandes passos para você ter uma fé dinâmica e de forma que essa fé dinâmica venha te trazer uma vida de vitória, uma vida de excelência na presença de Deus. A primeira atitude de fé que você tem que tomar é manter o seu altar incendiado. Ou seja, quando nós mantemos o nosso altar, que somos nós. No Velho Testamento, o altar era um local de sacrifício, onde eram feitos por meio de sangue, geralmente por um sacerdote, e esse sacerdote é que dizia se de fato Deus tinha perdoado ou não. Mas no Novo Testamento, o altar é Jesus, e nós somos o sacrifício. Por isso, quando nós mantemos o nosso altar incendiado, ou seja, o fogo queimando constantemente no nosso coração, aquela paixão pela palavra de Deus, aquela paixão por ganhar almas, aquela paixão para servirmos a Deus, aquilo nos consome por inteiro. E em vez de nos tornarmos uma grande pessoa aos olhos da sociedade, nós nos tornamos de fato um grande servo. E é importante que a gente entenda que Jesus é o altar e nós somos o sacrifício. Nós temos que levarmos para esse altar todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba, todas as nossas fraquezas e sacrificarmos isso diante de Jesus, deixarmos que Ele nos dê a direção. Muitas vezes nós não temos essa coragem de fazer como os discípulos fizeram naquele barco. Jesus, acorda, não vê que estamos para afundar? Às vezes não temos coragem de acordar Jesus. Porque para acordar Jesus, nós temos que ter também a predisposição para fazermos aquilo que Ele vai nos mandar fazer depois. Então, quando nós acordamos Jesus, Ele traz uma direção. Quando nós levamos os nossos problemas para esse altar e sacrificamos, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. E uma dessas evidências de que estamos mais parecidos com Jesus é os frutos do novo nascimento. Quando nascemos de novo, ou seja, aquele que mentia, aquele que mente já não mente mais, aquele que roubava já não rouba mais. Esse é só um exemplo, mas precisamos sim ir até o altar que é Jesus. Levarmos os nossos maus pensamentos, nossos sentimentos e sacrificarmos lá e entregarmos tudo para Ele. Faça isso. É a primeira atitude de fé. A segunda atitude de fé para você vencer todas as circunstâncias, para manter uma fé dinâmica na sua vida, é ser cheio do Espírito Santo. Como, pastor, que eu sou cheio do Espírito Santo? É simples, querido. Quando no livro de Atos,
você vê que o Espírito Santo foi nos dado por um propósito. Jesus, em João 14, de subir ao céu, ele disse que iria, mas enviaria o seu Espírito. E esse é o Espírito da promessa. E ele pediu para que os apóstolos permaneçam em Jerusalém até que venha do alto poder, ou seja, esse dunamis. E esse dunamis, esse poder que veio sobre ele, os capacitou para um propósito, para serem testemunhas dele em Samaria, Judéia, em Jerusalém até os confins da terra. Então eu gosto tanto quando nós oramos em línguas, eu gosto tanto quando nós estamos cheios do poder de Deus, estamos ali nos movendo nos dons, estamos ali no ambiente profético e vem aquele quebrantamento que às vezes nos leva a um tempo de choro, onde nós ficamos completamente livres. Mas eu gosto também quando nós recebemos esse Espírito Santo e canalizamos esse Espírito Santo para um propósito, para sermos testemunha dele, para sermos verdadeiros avivalistas na nossa geração, pregadores do Evangelho em tempo e fora do tempo. Então, sermos cheios do Espírito Santo é também falarmos em línguas e manifestarmos os dons, mas é mais ainda quando nós nos propusemos a pregar esse Evangelho, pregar o Evangelho com autoridade, pregarmos esse Evangelho com poder, manifestação de sinais. Por isso, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo, não para você ter só dons, mas para você cumprir o propósito. E às vezes tem muitas coisas que nos tiram do propósito. E o propósito maior do Espírito Santo é que sejamos testemunha dele em todos os lugares. Como que você tem testemunhado esse Evangelho? Como que você tem dado testemunho da sua fé? Essa tua fé tem sido dinâmica a ponto do Espírito Santo se manifestar em você de tal forma que você ama pregar o Evangelho aos perdidos, que você ama ser testemunho desse Evangelho? Então, essa segunda atitude de fé, de ser cheio do Espírito Santo, é para que você cumpra o seu propósito, para que você chegue ao final da sua jornada de fé. E a terceira atitude de fé muito importante para você nesses últimos tempos chama-se disponibilidade. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas não estão disponíveis para ouvir a Deus, porque elas estão ocupadas demais, velocidade demais, elas têm muito o que fazer e não têm tempo para orar, para ler a Bíblia, para ir à igreja. Então, disponibilidade é um fator muito importante para essa geração. O contrário disso são pessoas indisponíveis, né? Você começa a tua vida cristã sendo disponível para Deus. Aí na medida que você vai tendo sucesso, você vai aos poucos, né? Você vai se indisponibilizando, né? Quando você estava estudando para o concurso, você tinha disponibilidade. Agora que você passou no concurso, você já não tem mais tempo para servir, né? Você já não tem mais tempo para ir à igreja. Você estava disponível enquanto você estava desempregado, você conseguiu um emprego, agora você não tem mais tempo para ir à igreja, para servir, porque você está muito ocupado, né? E a disponibilidade para Deus, sermos disponível para Deus não é quando temos que oferecer o resto, e sim quando nós temos que devolver para Deus tudo que Ele nos deu. É tempo de nos disponibilizar, não importa a posição em que você esteja. O melhor momento de José talvez tenha sido quando ele estava no fundo do poço, porque José era um sonhador e por causa desse sonho seus irmãos tramaram a sua morte. Quando eles tramam a sua morte, eles pegam a estola sacerdotal do pai, cobre de sangue e inventam uma mentira de que teriam matado José e colocam ele no poço. Mas o melhor momento de José pode ter sido aquele poço, porque foi ali que ele foi encontrado para ele cumprir a sua promessa. Ou seja, eu não sei em que momento você está da sua vida agora, mas se você for uma pessoa disponível, ainda que você esteja no fundo do poço, porque colocaram você lá, porque tramaram contra você, porque de alguma forma criaram uma situação para você estar lá, isso não quer dizer que é o seu pior momento, pode ser o seu melhor momento, porque ali você vai estar se despindo, você vai estar se despojando
de tudo que te impedia. E então aqueles homens levaram José como escravo e ele foi parar no palácio de Faraó. E ali Deus começou um novo ciclo na vida dele. José estava disponível para servir os presidiários que tinha lá. José estava disponível para ouvir Deus de tal forma que os segredos de Faraó foram revelados para ele. José estava disponível para ser fiel a Deus, independente das circunstâncias. Sabe, queridos, eu aprendo muito com José nesse tempo. Disponibilidade é a chave para entendermos os segredos de Deus, para podermos entendermos os mistérios de Deus para esse tempo. Seja uma pessoa disponível, não importa o que te aconteceu, o que te sucedeu nesse período, mas só em você ser disponível, você já consegue mudar as circunstâncias em sua volta. Ter uma atitude de disponibilidade já atrai naturalmente. O segundo que é sermos cheios do Espírito Santo e traz sobretudo de volta aquela chama, aquele altar aceso onde Jesus é o sacrifício, ou seja uma pessoa disponível nesse tempo e o Senhor vai tornar você canal de bênção para muitas pessoas. Sabe, o final de José foi muito melhor do que o início, porque aquelas pessoas que jogaram José no poço, ao final, José teve o privilégio de honrar aquelas pessoas. Sabe, aquelas pessoas que podem ter te lançado no poço, quer dizer, abre aspas, lançou uma palavra e te feriu, fez algo com você que te entristeceu. Quando você estiver lá no topo, porque é promessa de Deus, porque você é uma pessoa disponível, essas pessoas também irão bater na sua porta. E você não vai ter um plano de vingança, você vai ter um plano de salvação, você vai ter um plano de alegria para com essas pessoas, porque essa é a vontade de Deus. José ainda conseguiu salvar a sua família. Foi dado a José, que se você for ver teologicamente, eram os remanescentes do povo de Israel que restavam ainda naquele período. Então o faraó mandou que José desse para eles a melhor terra, desse para eles o melhor lugar, e a partir daí que surge então uma nova geração do povo de Israel. Aprendo muito com isso, sabe? Às vezes um ciclo na nossa vida se encerra, mas Deus começa outro. E quando novos ciclos começam, significa que uma nova geração está por vir. Sabe? Através de uma pessoa disponível em uma família, todas as outras foram alcançadas. Sabe por que sua família não está sendo alcançada nesse momento? Porque você está offline e você tinha que estar online. Enquanto você fica offline no meio da sua família, as pessoas estão perecendo. José ficou disponível, Deus salvou toda a sua família, salvou todo o povo de Israel e cumpriu todo aquele propósito. Queridos, a fé é dinâmica. Não temos tempo para dizermos que temos fé se não temos obras. Mostre-me a tua fé e eu também quero ver as tuas obras. Eu quero trazer essa reflexão para você sobre essas 3 atitudes que podem te ajudar a ter o melhor ano da sua vida nesse ano de 2020. É um ano de realização de sonhos, assim como o sonho de José foi realizado. É um ano de restaurar o altar, ou seja, leva todas as tuas malésias para esse altar que é Jesus, sacrifica todas elas lá. É tempo de termos atitude, de sermos cheios do Espírito Santo, não só para fluirmos nos dons, mas também para a manifestação e para sermos testemunha dele aonde quer que você esteja. Fica com Deus, que essa palavra venha, trazer um dinamismo na sua vida e que essa tua fé, ela seja do tamanho de um grão de mostarda, que ela possa mover todas as montanhas que estão na sua frente. Jesus abençoe você, em nome de Jesus.